Romanos capítulo 1, verso 16. Vou começar a ler. Amém? Amém ou misericórdia? Tanto para você aqui ou para você em casa. Amém ou misericórdia? Então coloca amém aí, irmão. Vamos lá? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, aproveitando o 17, que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O 16, mais uma vez, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O apóstolo Paulo, como nós vemos nas Escrituras Sagradas, seu histórico, é um histórico de um homem que era fariseu, zeloso, um homem acima da média, no sentido intelectual, teológico, social, e o zelo pela lei de Moisés, pelos mandamentos de Deus. Esse era o apóstolo Paulo, ou Saulo, melhor dizendo, antes de conhecer ao Senhor Jesus. E esse mesmo, que veio a se tornar Saulo, antes perseguidor da igreja, antes aquele que dava carta branca para ser invadido as casas dos cristãos, que eram conhecidos como aqueles que eram do caminho, o povo do caminho. Era vocês podem dizer um apelido muito bonito, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então eles conhecidos como o povo do caminho. E Paulo dava carta branca para que houvessem perseguições, abusos e assassinatos do povo de Cristo, o povo de Deus. E o próprio Cristo veio a ter um encontro com esse Saulo. O próprio Cristo veio a dizer, uma luz mais brilhante do que o sol, ele mesmo relata: Saulo, Saulo, é duro ir contra o aguilhão, é duro para você, meu amigo. Então Saulo, que era perseguidor, veio ser discípulo de Cristo. Antes, discípulo junto com os apóstolos, mas antes com Barnabé. O interessante, Barnabé teve aquela mentoria, discipulado com Paulo. E esse mesmo Paulo vem escrever as cartas aos romanos. Ele mesmo não estava lá escrevendo essa carta. Me parece ser que Paulo não passou por lá antes. E ele envia essa carta, que é uma carta é uma das cartas, como posso dizer, pela história da igreja, pelos estudiosos, Martim Lutero e demais, é considerado um clássico do Novo Testamento, por ela tratar de assuntos a respeito do Evangelho, como justificação, o justo viverá pela fé, como acabamos de ler o 17, como santificação, como glorificação, falando sobre a soberania de Deus. É uma carta excelente, que foi dada aos cristãos de Roma, que eram tanto judeus quanto gentios, para ali detalhadamente seguir os passos do Evangelho, que até hoje por nós é estudada com grande graça. E esse Paulo vem dizer que o Evangelho é o quê? Poder. Repitam comigo: o Evangelho é poder. Algumas traduções vão dizer que a palavra poder, do dunamis, significa dunamis, vem do grego, significa dunamis. Hoje vão dizer que isso é uma grande explosão. O Evangelho com poder vem com uma grande explosão. Mas você imagina, né, como há aí na teoria da evolução, que o Big Bang, uma grande explosão, criou tudo. Olha aí, ó. E nós não cremos assim, cremos que o Senhor criou todas as coisas. O Evangelho,
ele faz uma explosão naquilo que é velho, é uma explosão regenerativa, se posso dizer, que faz transformação no coração. Como pode um perseguidor, assassino do povo de Deus, se tornar um crente em Jesus Cristo? Como pode? Eu te faço essa pergunta. Se eu estiver indo rápido demais na internet, você coloca nos comentários. Mas me responda, como pode um assassino, perseguidor do povo de Deus, se tornar um crente em Jesus? O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho significa as boas notícias, boas novas. Em Marcos capítulo 1, 14 ao 15 vai dizer: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Acabei de ler Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Jesus vai dizer que o reino está próximo. Arrependam-se, ali no contexto dos galileus, e creem nas boas novas, ou seja, e creem no Evangelho. O Evangelho é essa porta de entrada para o reino de Deus. Esse dunamis, esse poder que vem destruir as obras das trevas. Mesmo que Paulo fosse zeloso pela lei judaica, na sua ignorância, na sua falta de entendimento, isso fala muito de um homem morto. Por quê? Jesus Cristo veio dizer para Nicodemos, em João 3, que é necessário o quê? Nascer de novo. Nicodemos vem para Jesus, fazendo vários elogios. Tudo que você faz, com certeza, é de Deus, não é possível. Jesus fazia milagres, repreendia demônios. Ele tinha todo o sinal ali para aqueles homens religiosos de que ele seria o Cristo, mesmo aqueles homens religiosos o negando. E Nicodemos, na sua religiosidade, sendo confrontada, ele foi ter com Jesus de Nazaré, e ele foi questionar, ele foi ter uma conversa. Não é possível que tal coisa que seja feita aqui seja normal. Não é possível. Ele não chegou a dizer que ele era o Cristo, porém ele estava nesse caminho. Ele estava nesse caminho. E Jesus é interessante, irmãos. Ele vai dar uma resposta para ele. Ó, é necessário nascer de novo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mestre, você faz milagres, você é um homem de Deus? E Jesus responde: é necessário nascer de novo. Ou seja, a preocupação de Jesus não estava com os elogios, e nem com a confirmação, porque ele sabia quem ele era. Mas ele estava dizendo: é necessário nascer da água e do Espírito. E aí que, vamos colocar assim, bugou, deu um choque na mente de Nicodemos. Como assim? Eu vou voltar no ventre da minha mãe? Por acaso um homem pode voltar no ventre da mãe e nascer de novo? Como assim? Imagina no contexto, aquela conversa, aquela saudável discussão, e Jesus ele dá um outro tapa, sem mão nele. Você é mestre em Israel, e não sabe essas coisas? O vento sopra onde quer, onde vai. Assim que são os nascidos de novo. Ele vai dizer: vocês entendem do que é da terra, e ele, o Filho do Homem, ele entende do que é do céu. O Filho do Homem, ele vem do céu. No reino de Deus há revelações totalmente diferentes do que nós achamos ou pensamos. No reino de Deus, Jesus ele veio dizer que mesmo que você leia, mesmo que você tenha o zelo que Paulo teve, é necessário nascer
de novo. Eu não ia falar sobre isso, mas essa é a nossa realidade como cristãos hoje em dia. Essa é a nossa realidade como cristãos hoje em dia. Nós temos aqui a nossa fé, e dizemos tê-la em Cristo, e dizemos ter a nossa fé em Jesus. Nós dizemos isso com a boca, mas a gente tem que fazer uma autoanálise, e se de fato, de verdade, seja bem-vindo, meu irmão, e se de fato, de verdade, nós nascemos da água e do Espírito. Tanto que Jesus vai falar, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Isso é um tapa sem mão. Tanto que pesquisa, tanto que procura, e você não sabe que é necessário nascer para entrar no reino de Deus, nascer de novo. Como cristãos, nós devemos fazer sempre essa reflexão. Se você nasceu de novo, glória a Deus, amém. Isso não é uma acusação contra você, mas nós temos que ler a Bíblia realmente para nós mesmos, porque Paulo vai reconhecer isso. O Evangelho é poder de Deus. É como eu vi uma vez, como pode um coiote que tem um instinto, ou um lobo que tem um instinto carnívoro, se transformar em ovelha? É impossível. É impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Então o lobo, ou o coiote, para ficar mais bonitinho, é transformado em ovelha. Muitas das vezes, é claro, porque a Bíblia fala sobre lobos como falsos profetas, falsos mestres. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer da natureza humana. A nossa natureza não é inclinada para as coisas de Deus, é inclinada para as coisas do homem. A natureza humana é inclinada para as coisas do mundo, e Jesus chama até de obra das trevas. Quando ele fala com Satanás no deserto, arreda Satanás. Ou melhor, com Pedro, você está de olho nas coisas. O reino desse mundo a Jesus, ele está de olho nas coisas dos homens, para destruir os homens, mas o Evangelho é poder para desfazer as obras do maligno. E isso não tem nada a ver, não só tem a ver com o drogado, com o viciado, com a prostituta, com o traficante. Isso é para toda a humanidade, porque a humanidade está destituída da glória de Deus. Todos pecaram. Nós temos por causa da religião, nós tornamos como fariseus. Nós automaticamente se colocamos como protegidos de um local ou dos nossos ritos, e não confrontamos a nós mesmos. Será que a minha vida está em conformidade com Cristo? Será que eu sou de Cristo? Nós vivemos dias cabulosos, dias difíceis, em que nós temos que fazer uma autoanálise, para voltarmos para Cristo, voltarmos ao primeiro amor. Porque naturalmente isso daqui, que é carne, ela não deseja as coisas de Deus, e eu já falei sobre isso uma vez. Mas falando do Evangelho como poder, as boas notícias como um anúncio, que é necessário que se arrependam, e que é necessário nascer de novo. As boas notícias do Evangelho, ou melhor, o Evangelho, que são boas notícias, significa boas notícias, ela vem trazer coisas maravilhosas. Uma coisa que o Evangelho faz é capacitar os incapacitados.
Ele capacita aquele que não é capacitado. Ele transforma aquele que é no que não é, e no que não é naquilo que ele deseja. É uma pessoa que Deus tem propósito. Aquele que se coloca diante de Deus é sempre derrubado com altivez, mas o que se humilha é exaltado. Atos 2, o Deus que capacita os incapacitados. Eu amo Atos 2. Pudesse ficar valendo até amanhã. Tentar ser breve. É do dia de Pentecoste. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos os homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ali tinham pessoas, eu estou resumindo, de várias regiões, e eu vou pular aqui para o verso 11. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? O que eles disseram? Não são galileus todos esses homens? Ou seja, homens e mulheres, irmãos, homens e mulheres. O Galileu, ele era como podemos dizer, um cidadão comum, que eles consideravam como comum. Você querendo ou não, essa é a realidade. Mesmo a gente querendo perfumar as coisas, tudo bem, essa é a sociedade que vivemos, mas naquela época era mais real, as palavras, era incauto, era mais direta, vamos dizer assim, a palavra, era incauto. Como pode um galileu estar falando em diversas línguas, se eu não me engano 13, cada um falando das maravilhas de Deus, um povo que não era culto, irmãos, um povo que não tinha sabedoria, não tinha investimento no saber, mas o Espírito Santo capacita os incapacitados, e fez com que aqueles homens falassem em outras línguas, em línguas estrangeiras. Por isso Jesus vai dizer em Lucas 10, 21, Jesus, exultando no Espírito Santo, engrandeceu a Deus, dizendo: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Foi do agrado de Deus, e é do agrado de Deus, revelar aos humildes, aos pequeninos. Isso não tem a ver com condição social, isso tem a ver com a condição do seu coração, em se render aos pés de Jesus. E se nós, que somos criados em comunidades, na favela, ou em situações precárias, saiba que Jesus, ele capacita você. Jesus tem poder, o Evangelho é poder. Ele traz essa capacitação naquilo que você necessita. Ele traz capacitação para você ter uma vida extraordinária, fora do normal. A mim também. Eu não quero ficar fora dessa. O Evangelho, ele traz coragem e ousadia. O medo é uma das coisas que
nos prende. O medo é uma das coisas que nos faz calar, que nos faz cessar a voz, que não possamos cumprir com os propósitos de Deus para a nossa vida, e nem as nossas realizações que Deus permitiu, que são boas e saudáveis. Nem toda coisa que fazemos, seja do corpo humano, é ruim, tem coisas boas. Mas o medo, a depressão, gera tristeza, gera algo que acontece muito conosco, a procrastinação, deixar tudo para o último lugar. Jesus fala conosco para a gente colocar os azeites da lamparina assim como as virgens, mas a gente o quê? Procrastina. Quando eu falo a gente, é todos nós, irmãos, no sentido de vamos nos encaixar. Eu espero que você não seja assim, e nem os que estão aqui, amém? Não é para te desanimar, é para refletir. A palavra de Deus, ela é uma reflexão. Mas o que a gente faz? Procrastina. É como o pastor fala, tempo não tem, mas a gente faz, a gente arruma, a gente cria ele. E o tempo, para Deus, realmente é o mais banalizado. Não fazeis a obra de Deus de forma desleixada, vai dizer a palavra, de qualquer maneira. E o tempo é algo que, se você der bobeira, ele foi. E isso gera em nós uma falta de uma intimidade maior com o Pai. Eu vou ler Atos 23 ao 31, Atos 4, 23 ao 31. Atos 4, 23 ao 31, você não precisa abrir, eu que vou ler. Fala sobre essa coragem. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus, e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito, porque eles tinham ameaçado eles, para não pregar no nome de Jesus, nunca mais. Só um parênteses aqui, porque eles tinham curado aquele coxo na entrada do templo. Não tem ouro, não tenho prata, mas isso eu te dou, levanta e anda. E se eu não me engano, eram uns 40 anos que ele estava nessa situação, e ele foi interrogado por fazer uma coisa boa. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, isso é a oração da igreja, irmãos. Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O lugar tremeu, irmãos. Algo que foi invocado, clamado no sobrenatural, fez um efeito físico, material, abalou o lugar, tremeu o lugar.
Deus ainda faz tremer os alicerces da terra. Deus ainda faz tremer os alicerces da terra. O começo dessa palavra foi que o Evangelho é poder de Deus. Esse foi o início, irmão. Irmão Eduardo, né? Irmão Eduardo, da palavra, o Evangelho é poder, Eduardo. Poder de Deus. Amados irmãos, que está nos ouvindo pela live, Paulo disse, o Evangelho é poder de Deus. O que acontece no espiritual não fica só lá no espiritual, lá naquele mundo espiritual que a gente às vezes nem entende e fica falando balela. Não, o que acontece lá, acontece aqui. É ligado na terra, é ligado no céu. Abala as estruturas. Nós vivemos a cura da nossa irmã lá nos Estados Unidos, da irmã que estava ruim do braço aqui, que chorava de dor. Isso para Deus, é mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Mas tem uma coisa que para nós aqui, que esses irmãos viviam, eles viviam no meio dos riscos, no meio do medo. Quem não sente medo? Como eu falei do medo, quem não sente medo? Todos nós. Mas quando a gente se prontifica, principalmente para o Senhor, Ele nos enche do seu Espírito e faz tremer o lugar. O que precisa ser, vamos colocar assim, num abalo sísmico, um terremoto, que também é uma das pérolas da palavra de Deus. Qual o terremoto que precisa ser feito? Como Paulo e Silas na prisão, louvando, cantando louvores, no meio daquela podridão, tudo sujo, aqueles cárceres, irmão, nem comparação com esses daqui. Eles ficaram lá no fundo, e eles estavam lá felizes, porque sabiam ao Deus que eles serviam, não estavam em busca de nada material, mas em proclamar, propagar o Evangelho de Jesus, apenas isso. Paulo vai dizer que o morrer para ele é lucro, viver é Cristo. Eu não estou dizendo, irmão, que nesse mundo não tem coisa boa, tem coisa boa e saudável, mas enquanto a gente vive, tanto eu quanto você, no meio das coisas boas, até o que é bom se torna ruim, até o que é bom nos atrapalha. Você sabia disso? É bom, muitas coisas, pensa na coisa boa na sua mente, aí que eu estou pensando na minha, e elas não são coisas más, elas nos atrapalham a viver isso, o terremoto de Deus, na área da nossa vida. Se você está ainda ouvindo a live, e você nessa noite diga, eu quero o terremoto de Deus para a minha vida, diga aí, eu quero o terremoto de Deus, que vai surpreender, que vai destruir as obras do maligno, que vai fazer também avançar, a conhecer mais a Deus, a ter mais revelações de Deus, mais poder de Deus. Se você não crê na cura, no milagre, creia hoje, recebe essa palavra hoje, creia no terremoto de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor, amém? Bom é ouvir a palavra de Deus e ser abençoado por ela. Bom é sentir a presença de Deus como sentimos nessa noite. Se eu posso falar alguma coisa, eu diria que o Evangelho de Deus é poder que transforma. Que todo o encontro com Deus e com o seu Evangelho, se nós permitirmos,
ou se ouvirmos o convite do Senhor, Ele transforma tudo em nossas vidas. Ele transforma tudo em nossa casa. Se posso fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa, não vou acrescentar nada, porque a palavra de Deus já foi pregada. É que se você crer essa noite, como foi bem dito nessa noite pelo presbítero Leones, se você crer essa noite que esse evangelho é dunamis, ou seja, poder de Deus, aí ou aqui, ele transforma tudo. Ele muda toda e qualquer situação, seja aqui ou seja ao nosso redor. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos invocar a presença de Deus, diante dessa palavra que nos foi dita, dessa palavra que nos foi pregada, onde Deus deixou bem claro, através da sua palavra e através do seu servo, que ainda existe um poder, que está acima de todos os poderes, e o poder está em Jesus Cristo. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você vive, eu não sei a dor que você tem carregado, eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei o quanto a sua família pode estar sendo perseguida, eu não sei quanta dor você carrega dentro do seu peito e chora às vezes escondido para que ninguém saiba da sua dor, mas nessa noite, a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 16 diz que o Evangelho é poder de Deus, não só para salvar, mas para mudar todas as áreas das nossas vidas. Qual a área da sua vida que Deus pode, que você permite que Deus mude? Se eu sou sincero para você, a minha oração é: Deus, muda tudo, porque mesmo que me doa, Ele ainda tem as melhores opções. Então feche seus olhos essa noite e coloque diante de Deus aonde ou em que Deus precisa tocar, ou em algo que Deus precisa tocar essa noite. Você ouviu a palavra de Deus, você foi tocado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Agora é a hora de você colocar em prática aquilo que a palavra de Deus e o Espírito Santo falou e tem falado ao teu coração. Deus, com tudo aquilo que você tem passado e vivido, Deus tem todo o poder para mudar toda essa situação. Deus tem todo o poder para ir lá naquele que está desviado da casa do Senhor, ou dos caminhos do Senhor, e resgatá-lo. Deus tem todo o poder, e você orando aqui agora, Deus vai em qualquer hospital, em qualquer manicômio, em qualquer lugar, em qualquer boca de fumo, em qualquer lugar, e tira aquela pessoa de lá, e resgata aquela pessoa lá, e não só tira, mas como transforma, e dá um novo sentido para a vida dela. É isso que a palavra de Deus quer te dizer essa noite, que existe o Evangelho que te dá salvação, porque aqueles que morrerem sem salvação, o inferno os espera. Vou ser bem sincero essa noite, quem morre sem salvação, o inferno está esperando. Mas existe o Evangelho de Jesus Cristo, que te espera de braços abertos para mudar toda a sua história e mais, mudar a tua eternidade. Faça essa oração essa noite, busque esse clamor essa noite: Senhor, a área da minha vida assim precisa ser tocada. Senhor, há áreas da minha vida que precisam ser modificadas. Pai, existe essa situação aqui, dentro da minha família, que precisa ser transformada, que precisa ser mudada, que só o Senhor pode mudar, só a Tua mão pode transformar. Pai, eu já tentei de tudo, capacitações humanas, mas não mudou, mas eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, porque a tua palavra diz: operando o Senhor, quem é que pode impedir? Faça valer a palavra de Deus na sua vida essa noite. Sabe, um dos maiores erros dos crentes não é só não saber a palavra de Deus,
É mais, além de não saber, não coloque em prática nas suas vidas a promessa de Deus. Existe uma palavra de Deus que muda toda a sua história. Mas eu preciso colocá-la em prática no meu coração, na minha mente, na minha vida. Deus está mais interessado em mudar a história da sua vida do que você mesmo. Deus está mais interessado em mudar a história da sua casa, da sua família, do que você mesmo. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e novas que tu não sabes. Se você crê essa noite que Deus pode mudar a sua história, se você colocar em prática a sua fé, crendo que Deus pode mudar todas as áreas da sua vida, todas as áreas do seu coração, tirar essa tristeza, tirar essa mágoa, tirar essa coisa que tem te afastado da presença de Deus e te dar uma nova história, então faça isso hoje. Faça isso hoje. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, seja feito conforme a vossa fé. Faça isso hoje. Em nome de Jesus, não deixe essa oportunidade passar. Faça isso agora. Faça isso agora. Em nome de Jesus, faça isso agora. Coloca para Deus as suas feridas, coloca para Deus a sua dor, coloca para Deus aonde Deus precisa, ou que você gostaria que Ele colocasse as suas mãos poderosas e mudasse situações, seja em você, seja em terceiros, seja no Brasil, seja no mundo. Faça isso agora. Faça isso nesse exato momento. Senhor, nós invocamos a Tua presença nessa noite, sobre cada vida que está aqui na sua casa, te buscando, clamando a Ti. Também te pedimos por cada lar que está nesse momento assistindo, Senhor, o finalzinho desse culto online, que a mesma visitação com o poder que o Senhor derramar nesse lugar, derrame em cada casa neste momento. Desfaz, Senhor, todo o laço do passarinheiro, destrói, Senhor, todas as cadeias e fortalezas de Satanás, que essa vida, Senhor, no qual os irmãos estão orando nesse momento, seja liberto pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Que essa tristeza dê lugar, Senhor, à Tua alegria, que essa dor, Senhor, dê lugar à Tua cura. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, nós intercedemos por cada vida no Teu nome, Jesus, e Te invocamos, ó Espírito de Deus, venha fluir nesse lugar, venha fluir em cada alma, venha fluir em cada coração, venha quebrar cadeias, venha quebrar grilhões, venha despedaçar todo o laço do passarinheiro nessa noite, Senhor. Manifeste o Teu poder, Jesus, porque cremos que o Senhor não está aprisionado nas páginas da Bíblia, cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o mesmo poder que ressuscitou Lázaro da sua morte, o mesmo poder que levantou Talita, a filha de Jairo, daquele dia, o mesmo poder que curou a sogra de Pedro, Ele habita no século 21, Ele está presente, o Seu nome é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, o mesmo poder que deu vista aos cegos, que curou os surdos, que expulsou demônios de vidas de pessoas, que mudou a história de Paulo, de Barnabé, de Pedro, de Tiago, de João, de Lucas, as nossas. Muda, Senhor, a vida daqueles que Te clamam por mudança essa noite. Nós invocamos o Teu nome uma vez mais, nós Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, em nome de Jesus. Todos digam glórias a Deus. Irmãos, eu creio, sem dúvida nenhuma, que toda oração tem resposta, que todas as vezes que a palavra de Deus ela se manifesta, ou ela se materializa através de uma pregação, algo de Deus vai acontecer. Não saia desse culto
ou não desligue a sua live sem a certeza de que Deus tem poder para mudar as histórias da nossa vida. Que Deus tem poder para ir lá naquilo que a gente estava guardando, escondido, no mais profundo da nossa alma, aquela tristeza, aquela mágoa, aquela dor. Ele tem poder para tirar aquilo ali e nos dar um coração novo, por assim dizer, cheio da presença de Deus, cheio de alegria, coisa que o mundo não pode dar, coisa que o mundo não pode compor. O Espírito de Deus pode. O Espírito de Deus pode. O vazio que há, muitas das vezes, no nosso peito, Deus pode ocupar esse vazio. Ele é o tamanho exato do vazio que muitas das vezes há no nosso peito e no nosso coração. Amém? Próximo sábado nós estaremos aqui pedindo a você que nos ajude com a nossa quentinha. Mande para amigos que possam nos ajudar. Solicite a sua em nome de Jesus. Próximo domingo às 18h30 nós estaremos aqui também adorando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. E aí você vai ter que me aturar mais uma vez. Eu que vou estar aí pregando para vocês me aturarem em nome de Jesus. Peço desculpas porque domingo passado nós tivemos um problema no nosso aparelho aqui e nós não conseguimos transmitir o nosso culto. Mas em breve nós estaremos repetindo até a mensagem para que ela fique gravada e te abençoe. Nesse domingo agora nós teremos um culto de celebração com toda alegria, com todo amor, com toda vontade de adorar ao Senhor em nome de Jesus. Domingo que vem, às 18h30, Rua Barcelona, número 267, aqui no Caxambi. Venha estar conosco. Venha ser abençoado pela presença de Deus. Saia do comodismo e venha para a presença de Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, mão sobre o seu coração, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do doce Espírito de Deus, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. Todos digam: que Deus abençoe até domingo, em nome de Jesus. Sábado, a nossa quentinha, nos ajude em nome de Jesus. Graça e paz.